Quantos aqui amam a palavra de Deus? Ah, tem gente que não levantou a mão. Está distraído ou não ama. Amados, duas coisas que o cristão jamais pode abrir mão, abdicar. É a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor. Jesus disse: a palavra que eu vos falo são Espírito e são vida. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Duas coisas, duas asas. Você não pode andar com uma asa só com o Espírito e nem tampouco só com a palavra. O que dá vida à palavra, isso aqui é letra. Mas o que dá vida a essa palavra é a associação do Espírito Santo com a palavra. Então a palavra, quando alguém ministra uma palavra que toca o nosso coração, nós temos a tendência de referir a essa palavra como palavra ungida. Ela é ungida por quê? Porque é a palavra sendo ministrada junto com o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não estiver permeando a palavra que é liberada, ela não é ungida. Ela atinge quando muito a nossa mente racional. Pode conter verdades, pode conter doutrinas, mas não toca o nosso coração. Para tocar o nosso coração e transformar a nossa vida, é necessário que a palavra liberada seja mesclada com o Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a palavra ungida. E nesta manhã, obviamente, não queremos atingir o cérebro de vocês, a mente de vocês somente, mas que o coração, e quando a Bíblia se refere ao coração, está se falando do seu espírito, a parte mais nobre do seu ser, que é o seu espírito, que a Bíblia chama de coração. Habite ricamente em vossos corações a palavra de Cristo, habitar no teu espírito. Deus habita no meu espírito, Deus habita no seu espírito. É nessa região que a palavra de Deus tem que chegar. E chegar ungida pelo Espírito Santo para produzir vida em você. Ele vos deu vida. As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Palavras com o Espírito Santo produz vida. Amém? Vida. Vida de Deus, vida de Cristo. A palavra que Deus tocou no meu coração para ministrar hoje não deixa de ser uma conclusão de tudo que eu vinha ministrando nos últimos 5 eventos que tivemos. E eu senti do Senhor que ela ainda estava inacabada. Até por causa de alguns irmãos que me abordaram e fizeram algumas observações. Aí eu vi que alguns irmãos ainda não tinham entendido com clareza aquilo que procuramos transmitir. Então, Deus colocou no meu coração, eu achei por bem ser o mais claro possível e hoje finalmente dar uma palavra final. O tema que vínhamos desenvolvendo está lá no nosso site, da igreja, né? Sobre o caminho da espiritualidade e da maturidade. Deus quer que sejamos maduros. Deus quer que sejamos espirituais. Alguém tem dúvida disso? Não podemos ter. Maturidade e espiritualidade. Um dos problemas, e isso que eu tentei transmitir para os irmãos, é que sabemos que Deus quer isso. Sabemos isso como meta, sabemos isso como alvo, como objetivo, da mesma maneira que somos exortados a sermos santos como Ele é santo, a sermos semelhantes a Jesus, esse é o propósito de Deus.
muitos filhos semelhantes a Jesus. O fato de saber a meta, saber o alvo, não é o suficiente. Meu papel aqui é instruir os irmãos, as irmãs, os jovens, os adolescentes, as crianças, como alcançar. E quase sempre a nossa dificuldade está não na meta em si, mas no como. A Bíblia diz, não sabemos orar como convém. Então, como é que convém orar? Demanda de nós que devemos ser santos, que devemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Mas como? Como é a responsabilidade dos pastores, dos mestres, dos profetas, dos apóstolos, ensinar a igreja a entender o como. Meu papel aqui é fazer esse como ser acessível, ser compreendido, ser praticado. Então, hoje, eu vou falar mais do como do que da meta, do alvo em si. E é o como que não ficou muito claro. Por isso eu quero ser mais objetivo possível. Começar, vamos ler. O primeiro texto que vamos ler é da Carta de Coríntios. Esse texto é muito importante e elucidativo dentro do tema que estamos abordando. 1 Coríntios, capítulo 12. Quero ler até o versículo 7. 12, de 1 a 7. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Quero ler agora no mesmo capítulo, do versículo 18 em diante. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser de mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também o que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo,
individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quando eu abordo o tema maturidade e espiritualidade, eu quero tirar um engano que normalmente está presente na igreja, de um modo geral. Eu não estou me referindo necessariamente aos irmãos que são membros desse grupo, que já são bastante esclarecidos a respeito dessas coisas. Mas mesmo entre nós, há equívocos que precisam ser resolvidos. Quando eu falo de maturidade e digo que os dons, guarde o que eu vou dizer, não são necessariamente uma marca de alguém que é espiritual. Se você tem dificuldade para entender o que é ser espiritual, talvez não tenha se eu falar de maturidade. Ser maduro é diferente de ser espiritual. Como definiríamos se alguém perguntasse o que é ser espiritual? Quer saber quem é que é espiritual? Se você responder, todos os que são batizados no Espírito Santo são pessoas espirituais. Essa afirmação está correta ou está errada? Certo ou errado? Se todos que são batizados no Espírito Santo, 90% dessa congregação diz ser batizado no Espírito Santo, somos automaticamente espirituais? A resposta é não. A segunda pergunta é importante. Todos que têm dons espirituais é porque foram batizados no Espírito Santo, correto? Corretíssimo. Para ter dons espirituais, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Se não for batizado no Espírito Santo, você não terá os dons. Quando fala de Jesus, que era santo e piedoso desde o ventre materno, nele não se achou pecado algum, foi necessário batizá-lo no Espírito Santo aos 30 anos de idade. E o profeta que profetizou a respeito desse evento diz: o Espírito do Senhor me ungiu. É como se o próprio Jesus estivesse falando. O Espírito Santo veio em forma de pomba no dia do batismo de João, o Batista, batizou Jesus, o Espírito veio e o batizou. E a Bíblia chama isso de unção, ele precisava ser ungido. Observe uma coisa importante, caráter não é suficiente para fazer a obra. Jesus tinha um excelente caráter, Jesus já era santo e nem assim podia fazer a obra de Deus. Muito importante isso. Vocês veem a importância desta unção, a importância de receber dons espirituais. Sem dom espiritual, nós não podemos fazer a obra de Deus, é sério. Porque a obra de Deus não se faz só com palavras, se faz com manifestação de poder, muito poder. Tanto é que a descrição de Isaías a respeito do significado dessa unção sobre Jesus diz: e ungiu para, quer dizer, a fim de dar. O que ele faz? Diz assim: pôr em liberdade os cativos. Cativos de quem? Cativos de Satanás, cativos do mundo, cativos do pecado.
Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ele tinha recebido essa unção para quebrar as correntes que algemavam, que impediam alguém de ser livre. Esse poder foi dado no batismo do Espírito Santo sobre Jesus. Se Jesus precisava do batismo do Espírito Santo, quanto mais nós, pecadores, indignos. Não há possibilidade de você fazer a obra de Deus na carne, na força do teu braço, no poder da sua inteligência, na sua sabedoria, no seu discernimento natural. Não é impossível. Se era impossível para o Filho Santo, quanto mais para nós. Precisamos desta unção, precisamos desse poder. Mas isso, e essa mensagem que eu estou transmitindo, é esse o foco principal. Esse é o núcleo que, mesmo tendo recebido o poder, ainda assim não nos tornamos nem maduros e nem espirituais. E alguns não entenderam essa ênfase minha, não entenderam isso. Por que eu falo isso com tanta ênfase, com tanta firmeza? Porque a Bíblia me instrui a dar um passo além. A Bíblia que fala que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo, foi Jesus que deu essa ordem. Não saiam de Jerusalém. Não saiam para obedecer a minha ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Não saiam, até que do alto sejais revestidos de poder, dando cumprimento a uma profecia feita por João, que disse: eu batizo vocês com água, mas virá alguém após mim, virá alguém que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E esse alguém era Jesus. E Jesus ensinou os seus discípulos que ele era necessário ele partir, que era necessário ele voltar para junto do seu Pai. E quando ele fosse para junto do seu Pai, ele enviaria o Espírito Santo. Eu e meu Pai vamos enviar, dando cumprimento. Todos os seus seguidores daria cumprimento a uma profecia de Joel. Ele ia derramar do seu Espírito Santo sobre, guarde bem essa palavra, parece um detalhe, uma palavrinha parece insignificante, derramar do seu Espírito sobre. Aqui nos equivocamos, aí que precisamos entender que o derramar do Espírito Santo é essa unção, que me capacita, que me qualifica para fazer a obra de Deus. E sem essa unção, não se atreva a fazer. Não se mova a fazer. Você precisa dessa unção. E aí, acabei de ler o texto, não entrei em detalhes, não é esse o propósito, sobre os dons, que o Espírito Santo dá os dons espirituais, distribuindo a cada um. Não sou eu que decido qual dom eu vou ter. É Ele que decide. Ele que distribui, visando um fim proveitoso. Só que ao dar o dom, Ele é soberano, eu tenho o direito e sou instruído pelo ensino de Paulo a pedir os melhores dons. Se você não sabe discernir qual dom é melhor, leia a Bíblia. E nós normalmente enfatizamos o menor dos dons. Todo mundo que fala que é batizado no Espírito Santo tem que ter o dom de língua. Da onde você tirou isso? Não está na Bíblia. Por incrível que pareça. Se ele dá a cada um como lhe apraz, logo, ele vai dar língua para todo mundo. Não é, porque alguns, equivocadamente, é uma doutrina antiga, muito permeada na cristandade, que o sinal do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. E citam como referência o que aconteceu em Atos 2. Eu vou provar para vocês que em Atos 2 não foi isso que aconteceu. Diz a Bíblia, eles falavam em línguas e profetizavam. Uns falavam em língua, e não é nessa língua que comumente achamos que é essa que falamos. O línguas que eles falaram, eles diz que exaltavam, prestavam adoração e louvores a Deus. E aconteceu um fenômeno, um milagre.
nesse dia. Qual foi o milagre? Não foi o fato deles falarem línguas. É que não importava a língua que cada um falava, todos entendiam. Ou seja, Deus deu concomitantemente, com o dom de língua, o dom de interpretação para todos. Isso que aconteceu. Então foi só línguas que aconteceu ou teve já um outro elemento, um outro componente? O componente de interpretação. Hoje, para termos interpretação de línguas, precisa alguém ter o dom de línguas e o dom de interpretação. É um outro dom. Ter só línguas diz que você edifica só a si mesmo, não edifica os que te ouvem. Paulo manda você ficar calado. Hoje nós somos estimulados todos a falar em línguas ao mesmo tempo. Ele fala, não é muito adequado. Instrução apostólica. Por que não é adequado? Porque vai entrar um indulto, está tudo em Corinto. E vai falar, isso tudo aqui, tudo louco. Tem que alguém levantar e falar em línguas, mas que haja interpretação para sermos edificados. Tudo bem. Mas os dons que o Espírito Santo quer dar não é só línguas. Não nos contentemos com línguas. Digo mais, nem com profecia. Ainda que profecia já é um dom acima de línguas. Porque a profecia, Paulo estimula em Corinto a falar profecia. Se você não tem o dom de profecia, busque para falar. Então, quando nós temos línguas, buscar melhores dons significa procurar o dom de curar. Você pensa que não precisamos? Precisamos desesperadamente. Tem gente nossa morrendo porque nos falta esse dom. Ou não? Porque orar para curar uma dor de barriga, pode pedir até para uma criança. Mas eu quero saber se você está qualificado, capacitado para curar câncer. Morreu o nosso irmão amado, Tirteu. Câncer. Tem uma irmã na congregação, muito amada, muito querida. Poucos conhecem ela, porque ela nunca veio aqui. Mas está conosco já há mais de 4 anos. Chama-se Silvia. Já veio, né? Eu não lembrava. Está com câncer no cérebro. E os médicos disseram, não tem cura. Não tem mais jeito. Não tem cura. Isso deveria nos assustar? Não. Não tem cura para os médicos. Para Deus não há impossível. Nós podemos declarar isso, faz parte da nossa fé, que Deus tem todo o poder para curar. Mas a pergunta é outra que devemos fazer, mas Deus vai curá-la? Acho que não sei, nós estamos orando, estamos pedindo. Amados, acordem. Pois se tiver alguém, um só homem, uma mulher, que tem o dom de cura, é para curar qualquer enfermidade. Seja AIDS, câncer, ou qualquer outra enfermidade mortal, sepsemia, qualquer doença. Por que eu posso afirmar isso? Porque a unção que Jesus recebeu, que é a mesma que nós dizemos ter recebido, diz, e todos os enfermos que eram trazidos a ele. Se vocês pensam que trazia os enfermos a ele era só de dor de barriga, ou dor de cabeça, ou uma febrezinha, estão enganados. Traziam cegos de nascença, leprosos e coxos. Você já viu um coxo que nunca andou, os membros todos atrofiados, e aí Jesus curou. Todos, eu gosto da palavra todos em Atos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos foram curados, todos. Então, nem alguns, entre nós não a palavra toda nós não podemos usar nunca. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Alguns, todos não. Todos são batizados no Espírito Santo e estão manifestando o poder, os dons, assim, não. Um irmão me colocou muito bem, e alguns entenderam errado que a minha ministração, eu estou combatendo os dons. Eu sou maluco de falar contra os dons espirituais? De jeito nenhum, não me entendam mal, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu estou criticando outra coisa dos coríntios. Se tem uma coisa que eles tinham em abundância, era o quê? Dons. Paulo começa a carta no capítulo 1, versículo 4, diz que eles foram enriquecidos com todos os dons. Se tinha uma igreja que não faltava nenhum dom, era Corinto. Mas só que isso não bastou.
Porque Paulo chama eles de carnais. Ele não chamou um irmão de carnal. Não chamou um irmão lá de 1 Coríntios 5, que adulterou, que pecou, que cometeu incesto. Não falou mal dos irmãos que beberam na ceia. Não falou mal dos irmãos, alguns estavam prostituindo. Não, não era um ou outro. Ele está falando da igreja como um todo. Leite vos dei a beber, não dê alimento só, porque sois carnais. E aí ele prova que eles são carnais. Porque há entre vós ciúmes e contenda. E ele falou mal dos dons, pelo contrário, ele enalteceu os dons. Só que ele chamou a atenção deles. É isso que vocês têm que pegar. Que não basta ter dons espirituais, que não nos torna espirituais. Nos torna capacitados para fazer a obra de Deus. Aqui, abro um parêntese. Então, Moacir, você está dizendo que é possível ser carnal, por isso que nós temos dificuldade de entender, e ainda assim Deus me usar? Você parece que não leu o Velho Testamento. Por isso que nós vemos vários pastores até, eu tenho uma citação aqui chocante para fazer para vocês. E ser usados para fazer coisas portentosas. Vocês pensam que Pedro era perfeito quando ele andava, a sombra dele curava? Eu quero ser que nem Pedro. Você está focando esse poder, você está focando o dom e nunca o caráter de Pedro. Deus só quer me dar os dons ou quer me transformar? Raíta. Deus não quer que você seja simplesmente ungido do Senhor para fazer a obra. Ele quer te mudar o seu interior a tal ponto que você pare de brigar, pare de falar mal um do outro, pare de viver para si mesmo e aprenda a amar. Só o maduro, só o espiritual é que aprendeu a amar. Por quê? Teve o seu caráter tratado. Para entender que um homem carnal pode ser muito poderoso em Deus, a Bíblia fala de Sansão. Sabe qual é o pior defeito de Sansão? E que é comum até entre nós, até os dias de hoje? Qual era o problema? E ele era um dos juízes de Israel. Foi chamado por Deus. Tinha feito o voto de Nazireu. Poucos sabem o significado desse voto. Não podia tomar vinho, não podia comer nem passas de uvas e não podia cortar o cabelo. Isso é o voto de Nazireu. Quem faz normalmente o voto de Nazireu são os pais, numa consagração do filho ao Senhor. Então, Sansão, Deus decidiu usar ele para ser juiz em Israel. Uma posição exaltada, digna, importante. Não tinha rei nesse tempo. Quem julgava o povo, quem orientava o povo, era um líder sobre o povo. Sansão. A gente hoje admira filmes como o do Rambo, né? Vai lá, pega uma metralhadora e pá, 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 pá. Se você contar, ele mata muita gente no filme. Você conta quando ele matou o Rambo, ele matou 50, 60, 70, 80, que seja 100. Isso não é nada perto de Sansão. Hoje o Rambo usa metralhadora, usa granada. O Sansão resolvia a coisa toda no braço. Vieram prendê-lo, um exército com lança, flecha, escudo, tudo. Ele olhou para o lado assim e tinha uma queixada de jumento. Osso. Ele enfrentou o exército com isso na mão. Foi o suficiente? Ele só matou 1000. 1000 com a queixada de jumento. Por quê? Ele tinha uma força sobrenatural, dada pelo Espírito Santo. A força dele, se você quer medir um pouco a força dele, tentaram prendê-lo dentro de uma cidade, para matá-lo, para fazer mal a ele. Ele foi encontrar-se nessa cidade com quem? Sabe qual era a fraqueza do Sansão? Ele era mulherengo. Foi encontrar com uma prostituta. Onde tem prostituição na Bíblia sendo condenada? Onde?
Surpreendentemente, Corinto. Tinha nem um nem dois, muitos prostituíam. Sansão era alguém muito carnal, apesar da força que ele tinha, apesar da unção recebida, ele continuava carnal. Estão me entendendo? Então, quando eu falo de espiritualidade, imaturidade, não estou falando mal da força do Sansão. Quem sou eu? Foi o Espírito que ele deu. E é possível, então, receber poder e ainda assim continuar carnal, continuar com problema. Só isso. Essa é a verdade ensinada por Paulo através da igreja de Corinto. E eu estou dizendo, a mensagem toda que eu disse é: não podemos ser assim. Não podemos continuar criança. Não podemos querer só o dom do Espírito Santo, os dons, e parar aí, e estar satisfeito. Não podemos, porque nós não estaremos fazendo a obra de Deus da forma para o seu inteiro agrado. Amém? Entenderam? E o que é espiritualidade? Ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai falar que não basta ser ungido, não basta ser batizado no Espírito Santo, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que aprender a andar no Espírito. Eu tenho que aprender a mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Romanos 8:13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificar. E se eu não mortificar? Eu continuar carnal, que nem Sansão. E qual o problema de ser carnal como Sansão? Qual o problema? Quer saber o problema? Aí vem a sentença. Você vai morrer antes da hora. Você quer morrer antes da hora? Muitos estão morrendo e não sabem por que estão morrendo. Você não é útil para Deus sendo um mau caráter. Você não é útil para Deus, mesmo sendo ungido, se você vive segundo a carne. As obras que você realiza não são inspiradas em Deus. Quer saber a obra? Nós estamos preocupados em ter dons poderosos. Tudo bem. Mas não estamos querendo fazer o sacrifício dessa moça, que Rodrigo muito bem colocou, que acumula, que guarda dinheiro para ofertar para um necessitado. Isso aí, mexendo no nosso bolso. Quer fazer doer alguém, mexe no bolso dele. Amados. Por isso que Paulo escreve, não tinha que ser noutra carta, sobre amor. O capítulo 12 se segue o capítulo 13. Olha o que ele fala. Antes de entrar nisso, eu estou pulando a parte importante. Não devia pular. Se você observar bem, no capítulo 12, que é dito que é ali que fala sobre os dons espirituais, é de fato o capítulo que aborda esse tema, mas não fala só sobre os dons. Observe que ele termina esse capítulo falando de ministérios. Os coríntios tinham os dons, mas não tinham os ministérios. E quais são os ministérios? Qual é o ministério? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para operadores de milagres. Não tinham o dom de curar, mas tinham o dom de fazer milagres. Ou o dom de curar, de socorro. Isso é ministério. Paulo quer que tenha os dons, mas que tenham também o quê? Os ministérios. Quem são os mestres entre nós? Teve gente que ficou ofendido com a palavra que eu preguei há muito tempo atrás. Quando devia ser mestre. Não é Moacir que está inventando isso, amados. Não sou eu que estou dizendo isso, é o autor dos Hebreus. Que decorrido tanto tempo, quando devia ser mestre, e se alguém se sente ofendido, é porque ainda não é. Porque se ele é mestre, não é com ele. Se você é apóstolo, eu estou mexendo com você quando devia ser apóstolo, eu já sou. Quando devia ser mestre, eu já sou. Pronto.
Quem a carapuça serviu é porque ficou ofendido. Irmãos, eu não vou deixar de pregar se alguém ficou ofendido. Vou cegar, então vai ter gente ofendida. Porque a verdade tem que ser pregada. Ninguém vai me calar de pregar a palavra tal qual ela é. Só se você provar para mim que eu estou falando besteira, falando heresia, como um pastor famoso, grande pregador aí, e que falou o seguinte, que santidade, eu vou só citar, não vou procurar aqui, que santidade é a presença de Jesus. Não importa se você está cheirando uma carreirinha, vivendo com recursos que você se apropriou indevidamente, ou está numa cama com uma mulher que não é seu cônjuge, não tem problema nenhum. Amado, vindo de um ímpio já nos assusta. Pregador da palavra, na televisão, famoso, celebridades do procura. Quando fala de graça barata, irmão, esses são os profetas que a Bíblia fala que nos últimos dias surgirão falsos mestres e falsos profetas. Vocês querem um desse? Não, eu quero ser exatamente oposto a esse tipo de homem. Isso não é um homem de Deus. Diz ser de Deus, mas ele não é. Ele está a serviço de alguém que eu conheço como o chifrudo, el diablo, el capeta, el capetão. E quem aplaude esse tipo de pregador, não precisa dizer que está no mesmo caminho. Paulo costuma dizer, Paulo daqui, o nosso Bonifácio, que há muitos homens que esperam receber a aprovação do púlpito para suas condutas indevidas. Nunca vão receber a aprovação desse que vos fala para a conduta que não condiz com a palavra de Deus. Vai receber reprovação, porque a Bíblia manda eu... está me julgando, irmão? Pois eu estou te julgando sim, porque a Bíblia diz, não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós somos chamados para andar na luz e não ir nas trevas, para ser santo e não corrupto, pecador, desonesto, mau caráter. Não! Não diga que você é discípulo, não diga que você é cristão, se você anda dessa maneira e vai querer que eu te apoie, em nome do amor, em nome da graça. A graça de Deus é para te livrar dessa vida escalabrosa, livrar desse pecado grotesco e não te absolver. Quem te absolve vai estar te conduzindo mais rápido para o inferno, ou não? Claro. E eu não estou julgando. Eu estou constatando que sua conduta, o julgamento que Jesus nos proíbe de fazer, é julgar as intenções do coração. Não posso fazer. Eu não tenho essa capacidade nem essa autorização. Mas é para julgar os seus atos. Isso eu posso fazer e devo fazer. Se os seus atos, os teus frutos são reprováveis, são visíveis, são notórios, e eu tenho que reprovar. Simples, isso não é julgamento. Pelo contrário, a Bíblia manda a igreja fazer isso. Amém? Ministérios. Maturidade só, ou melhor, ministério só tem quem tem maturidade. Apóstolo. Pressupõe o quê? Alguém bem criancinha. Não, maduro. Mestre, tem que ser maduro. Profeta, o profeta aqui não é pessoas que fazem profecia na igreja. O dom de profecia. Não estou falando de dom, estou falando de ministério. Ministério de Efésios 4 fala, constei uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os ministérios são estabelecidos por Deus para edificar a igreja, para formar gente. São os mestres, são os maduros. O autor de Hebreus está reclamando isso, que já tinha passado tanto tempo na caminhada de alguns, que eles já deviam ter esse nível de maturidade para ser mestre, para ser apóstolo,
para ser evangelista. Porque eu vou passar. Ou não? Claro, não vou estar aqui para sempre. A pergunta é, quem é que na igreja eu estou formando ao ponto de ombrear comigo e ensinar a palavra? Com a mesma firmeza, com a mesma convicção, com a mesma veracidade. Não é um professorzinho qualquer que pega uma revista da escola dominical e lê lá, fica lendo lá. Isso não é mestre. Não é alguém que é capaz de fazer até uma mensagem inspiradora num determinado dia. É ter a competência de pegar a palavra e descortiná-la, seja lá qual texto for, e expor com clareza, com aptidão, com simplicidade e trazer instrução. Não confusão. É mestre um infeliz desse que fala que a carreirinha não tem problema? Ele está falando da graça de Jesus. Esse mesmo homem falou noutra pregação, está tudo na internet, que você vai ter uma surpresa quando chegar no céu. Olha a besteira que ele falou. Que eu vou ter surpresa no céu, eu tenho certeza. Que eu vou estar lá e vou esperar encontrar alguém lá e não vão estar lá. Vai ser um baita susto. Está na Bíblia isso. E vou ter surpresa também que posso encontrar alguém que eu não esperava que estivesse lá e vai estar lá. Ótimo. Isso é a graça de Deus. Perfeito. Mas olha a besteira que ele falou. Foi longe demais. Ele disse que você chega no céu, tem aquela mesa posta que Jesus pôs para todos nós desfrutarmos da ceia com ele. E aí tem uma cadeira vazia. Você vai sentar, chega um anjo e diz, aí não. Você não pode sentar aí, esse lugar já está reservado. Aí olha para o anjo fala assim, sabe quem vai sentar aí? Não. Hitler. Meu Deus. Hitler. Aí ele vê logo adiante outro lugar vago, ele vai sentar. Não senta aí não. Está reservado também. Quem vai sentar aí? Herodes, o grande. Meu Deus. A Bíblia fala que Herodes foi comido por bicho, ferido por Deus, por um anjo, comido de vermes enquanto estava no trono. Então o Herodes vai estar no céu, o Hitler vai estar no céu. Que absurdo. Mas da mesma maneira que achamos o Hitler um absurdo, você vai ter a surpresa. Vamos trocar os nomes. Você vai sentar, não é o Hitler que está ali. É o MC Kevin. Por que eu digo isso? O Paulo Gustavo. Estão fazendo homenagem aqui em Niterói, fazendo uma estátua. Porque essa é a ótica do mundo. O mundo vê assim. Vocês já viram quando morre alguém célebre, famoso, da Rede Globo, e eles falam... Eu vi isso quando morreu Dercy Gonçalves, morreu o Chico Anísio e outros tantos. E eles usam a expressão, subiram para o andar de cima. Interessante, parece que eles não conhecem. Assim como tem um andar de cima, tem um andar de baixo. Ninguém fala que fulano ou beltrano foi para o andar de baixo. E tudo acredita ao grande amor de Deus. Deus é amor. Esquecendo que esse mesmo Deus, que é amor, que é misericórdia, que é bondade, e amou de tal maneira o mundo que mandou o Filho dele, ele é justiça. Ou você está em Cristo e está quitada a sua dívida, perdoada a sua dívida, ou você está debaixo da lei de Deus e será julgado pela lei. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. A lei está sobre a cabeça de todo homem que não tem Cristo como seu advogado e tem que prestar conta. E vai tudo para o andar de cima. Não vai. Não estou julgando, estou dizendo que não vai, porque eu sei como esses homens estão vivendo até os últimos dias da sua vida. O Henrique me mostrou. O Henrique me mostrou um vídeo do Kevin. Alguém disse, Deus te abençoe.
Quando você recebe alguém dizendo Deus te abençoe, que reação você deve ter? Obrigado. Sabe o que ele fez? Virou com a cara muito feia e soltou um sonoro palavrão para a pessoa que falou isso. Ele morreu e ele tem tatuado aqui na testa, o olho de Horus. Tem aqui o símbolo dos Illuminati. Desse lado, o símbolo da maçonaria. Ele fez pacto com o chifrudo para ser o que ele era. E ele foi destruído porque ele falou que ia quebrar o pacto, que ele cansou dessa vida e que ele ia curtir os milhões que ele tinha ganho. Com esses homens das trevas, com esses poderes, não se brinca. Você fez um pacto, você vai ter que ficar, você não pode quebrar, não pode romper. Perguntaram para ele, vi isso hoje de manhã, perguntaram para ele, numa entrevista na televisão, qual era a música dele que ele mais gostava. Ele não citou a música dele. Ele citou uma música de um cantor famoso que já morreu, que fala de uma moça que pulou do 5º andar. Não é surpreendente? Faz um mês atrás isso. Que andar que ele caiu? 5º andar. Não é coincidência. Ele fez a última música. Sabe como é que chama a música? A última música. A última canção. Última. E foi a última. Como se ele tivesse premonição, já estava avisado. Você vai morrer. E morre da maneira mais brutal, estranha, traindo sua mulher com 2 semanas de casado. E se rebenta todo lá embaixo. Aí eu vou dizer que esse homem foi para o andar de cima. Eu posso até dizer que ele foi para o andar de cima, para encontrar com o Criador, para o julgamento final. E o Criador que vai falar para ir para andar de baixo. Muito popular, 8.600.000 seguidores. Agora eu te pergunto, sem querer ofender ninguém que goste desse gênero de música, sou um seguidor de um homem bom ou de um homem... Falta um parafuso? Falta coisa. E esse o que o mundo aplaude, é esse que o mundo pega e faz estátuas e põe nome de rua. Amados, nós não podemos ser coniventes com esse tipo de mal. A igreja tem a obrigação de ser luz nas trevas. O que eu estou falando para vocês está sendo filmado e vai para a internet. Muitos vão me perseguir, me odiar por causa do que estou falando. Eu tenho que ser fiel a quem? Ao meu Deus. E não ter medo de dizer a verdade segundo o que está escrito aqui. Dizendo a verdade em amor. Qual era o problema da imaturidade dos coríntios? Tinha os dons, mas faltava algo. Como é que eu sei que faltava algo? Porque Paulo diz, passo-vos... Olha o que ele diz aqui. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, e não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Que agora vemos como por espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei quando também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. O que é espiritualidade? Quando te perguntarem o que é espiritualidade, você vai dizer, é uma pessoa que ama como Deus quer que ele ame. E esse amor que estou falando não é um amor almífero, não procede da nossa alma, não procede dos nossos sentimentos, por melhor que ele seja. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Assim como os dons me revestem, me capacitam para fazer a obra de Deus, eu preciso de um coração cheio do amor de Deus. Só alguém que está cheio do Espírito Santo vai ser cheio do amor de Deus. Só alguém que é tratado, e aí vou entrar no tratamento, pelas ferramentas, pelos instrumentos que Deus usa para nos aperfeiçoar, é que me capacita para viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Para lembrá-los de coisas que estão lá no Velho Testamento, que serve, diz Paulo, foram escritas para ensino nosso, para quem o fim se aproxima. A Bíblia fala de dois reis, um que agradou o coração de Deus e outro que desagradou o coração de Deus. Fala de Davi, e aí podemos pensar que ele agradou Deus porque ele tocava harpa e fazia louvores. Estamos sendo muito ingênuos. Tem a ver com o coração. O Saul é um rei segundo o povo. Era um homem bonito, alto. Diz que a cabeça dele sobressaía sobre a cabeça, sobressaía sobre o ombro dele e nivelava com as cabeças. A cabeça dele saía sobre todo o povo. Vistoso, servia para ser modelo. Cara, quem chegasse perto dele se impressionava com sua aparência majestosa. O povo escolheu. Só que ele era um homem complicado. Tinha dons? Responda para mim. Sabe como é que ele foi coroado? Como é que ele foi escolhido? Dom de profecia. Ele era profeta. Profeta. Mas carnal, ou seja, está mais para Corinto do que para Éfeso. Aí, Deus manda, logo de que ele é ungido rei, Deus manda ele numa missão. A missão que quando nós lemos e não tendo discernimento, podemos nos complicar com Deus, não com Saul, não. Você vai ficar do lado do Saul. Saul recebeu a seguinte missão: ir numa batalha contra os amalequitas e destruir todos. Homens, olha só, que ordem terrível. Mulheres e crianças. Quando fala de crianças, nós ficamos, o quê? Coloca no nosso coração. Criança não. Só que por que Deus é tão rigoroso que manda exterminar as crianças também? Sabe por quê? As crianças eram da descendência de quem? De Amaleque. Os pais morrem e as crianças crescem, o que eles são? Uma nação de amalequitas. Continua o problema. O que Saul faz? Ele vai lá, puxa da espada com seus soldados e faz um estrago muito grande. Só que ele decidiu preservar o melhor de Amaleque. Aqui está o nosso problema. Quando Deus condena a nossa carne, nós entendemos que Ele está condenando a carne de segunda, de terceira, de quarta categoria.
Ele está condenando os pecados grosseiros, prostituição, pureza, bebedice, drogas, sexo ilícito. É isso que ele está condenando. Homossexualismo, isso que ele está condenando. Mas a carne tem coisas boas. E o que é bom, a gente tem que oferecer para Deus. Esse foi o julgamento, o juízo de Saul. Eu reservei o melhor de Amaleque. Olha só as boas intenções. Pensando que as boas intenções resolvem todo o problema. Eu reservei o melhor de Amaleque para oferecer ao meu Deus em sacrifício. Ele era tão carnal, que ele não podia fazer sacrifício a Deus. Muito menos com coisas de Amaleque. Ele tinha que esperar quem estava habilitado para isso, que era Samuel. Que era não só porque era profeta, mas porque era da tribo de Levi, ele era um levita. Só os levitas podiam oferecer sacrifício. Em nome do rei, em nome do povo, tudo bem. E ele esperou o Samuel não veio. Não chegou na hora que ele esperava que o Samuel estivesse lá. O que ele fez? Ele mesmo foi lá e fez o sacrifício. E ofereceu Amaleque. O melhor que a carne tinha. Ofereceu e poupou o rei Agag. Meu Deus do céu. Vem Samuel e disse uma coisa que ele não gostou. Por que você fez isso? O que você fez é pecado de rebeldia. E a rebeldia tem o mesmo grau de gravidade que tem o feiticeiro. Comparou a rebeldia dele à feitiçaria. E mostrando que Deus não aceita o melhor que a carne dele, que a carne tem em sacrifício. Isso é tão sério, amado. Nós podemos estar aqui adorando a Deus na carne. Eu posso estar pregando aqui para vocês na carne. Eu posso fazer generosidade na carne, sem amor. E Paulo diz, não tem valor nenhum. Está vendo? O que Deus realmente aceita é tudo aquilo que é feito em espírito, no espírito. Ou seja, ele recebe aquilo que procede dele mesmo. Nós somos só canais. Quando ele diz que agradou de Davi, a Davi era o rei que é segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou. Olha só onde nós quebramos a nossa cara, por falta de discernimento. Se botar Davi e Saul para ser julgado pela igreja contemporânea, quem vocês acham que será absolvido e quem será condenado? Absolvemos o Saul porque ele fez uma coisa boa, ele queria sacrificar o boi gordo para Deus e foi reprovado. O Davi não. Davi adulterou e cometeu assassinato. Para nós é gravíssimo esses dois pecados. O Saul só foi rebelde. Qual o problema? Só rebelde. Para nós rebeldia não é coisa. Aprendi com Atmani. Cometemos dois tipos de pecado contra Deus. Um contra o trono, contra a autoridade de Deus, e outro contra a santidade de Deus. Qual dos dois pecados Deus tem mais facilidade para perdoar? Contra a santidade. E contra a rebelião, contra o trono. Esse ele não poupa, ele não perdoa. Tirou o reino de Saul por causa dessa besteira que ele fez. Ele se rebelou contra o trono de Deus. E o Davi, os dois pecados de Davi, ainda que grosseiros e graves, ele pecou contra a santidade. Ele era um rei submisso a Deus. Deu uma escorregada, fez uma besteira e imediatamente se quebrantou e pediu perdão e Deus o perdoou. Vamos ver a atitude do Saul? O Saul, quando o Samuel reprovou ele, confrontou ele com a verdade, ele falou, fica aqui comigo e me exalta diante desse povo. Olha aí, o que ele queria? Me exalta, fica aqui, não me abandone, não me rejeite. Mantenha a aparência. Olha só que infeliz. E aí agarrou na veste sacerdotal de Samuel, e Samuel deu um tranco, arrancou a manga da vestimenta de Samuel. Aí Samuel profetizou. Saul
Da mesma maneira que minhas vestes ficarem em suas mãos, o reino de Deus será tirado de você. De hoje em diante, nunca mais verás a minha face. Quer saber como é que somos nós? A lição não termina aí. Muitos irmãos têm o problema de Samuel. Sabe o que Samuel fez? Depois disso? Ficou com peninha, pena de Saul. O dia que eu entendi isso, irmãos, eu não fico com pena daqueles que Deus rejeitou. Não pode ter pena. Isso é humanismo. Isso é... ainda que você não abra a boca para dizer, você está contra Deus, contra a justiça de Deus. Ele diz assim, e ele sentiu pena de Saul por Deus tê-lo rejeitado. Pena é um sentimento condenado na Bíblia. É para você ter compaixão, misericórdia, mas pena não. Especialmente quando é um julgamento de Deus. Aí Deus fala o que para Samuel? Samuel, até quando? Até quando você vai ficar sentindo pena de Saul? Até quando? Tendo eu rejeitado e você fica com peninha dele? Não faça isso, Samuel. Samuel enquadrou. Sim, meu capitão. Não vou mais. Parou. Tem um monte de gente com peninha. Não sintam pena quando Deus julgou alguém e o condenou à morte. Não tenha pena. Alinhe-se com Deus, porque Deus é amor, mas Deus é o que também? Justiça, no mesmo grau, na mesma intensidade, na mesma medida. Ele é infinitamente amor, mas é infinitamente justo. Justo. Não tenha pena, tendo eu rejeitado a Saul. Aí ele perdoa um Davi, e a gente acha que ele perdoou muito. Tinha que baixar o cacete no Davi também. Deus foi injusto, Deus foi parcial. Não foi. A diferença é que o Saul não só fez um pecado contra o trono, Davi contra a santidade. Um não se arrependeu e o outro arrependeu imediatamente. Me perdoa. Errei. Perdoa-me. Faça de mim, crie em mim um coração puro. Não retires de mim, pelo amor de Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, que valor que ele dava. E Deus não retirou. Perdoou ele imediatamente. Trouxe disciplina? Trouxe. Falou, a espada não se apartará da sua casa. Você vai colher as consequências do seu ato. Mas eu te perdoo. Não vou tirar você o trono. Ficou no trono. Se a igreja vai julgar, absolve o Saul, carnal, sem vergonha, rebelde, e condenamos o Davi. Porque o pecado de Davi é muito grosseiro, muito imoral. Deus não tem essa medida, depende do coração de cada um. Amém? Mais 15 minutos, pretendo terminar. Quais ferramentas Deus usa para nos aperfeiçoar? Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Eu e Deus somos maioria. Ele tem que estar com ele. Ele tem que estar do meu lado. Ele tem que me apoiar. Então, quando Deus diz para eu ser santo, para eu praticar as boas obras que Ele preparou de antemão para que andasse nela, pensamos que Deus dá ordem e sai de cena. Te vira, negão, como diz o meu filho mais velho. Ele fala para os seus subalternos, seus empregados, ele diz assim, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo e acabou. Deus não age assim. Não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. Alguns pensam que sim, que Deus faz suas demandas e fala, te vira. Eu já te salvei, já te perdoei, agora faço bem. Não é assim que a coisa funciona. Senão você vai continuar carnal e querendo agradar a Deus com a carne. Não é assim. Então Ele vai te dar
condições. Eu estou chamando aqui de ferramentas, é até um termo pesado, que não é uma ferramenta. Vamos mudar o nome, os recursos que Deus dispõe. Primeiro, talvez o principal recurso é o Evangelho. O equívoco nosso é que pensamos que o Evangelho é só para me salvar do inferno e me levar para o céu. Paramos aí. Não, o Evangelho é para toda a vida. Precisamos conhecer com mais profundidade o Evangelho e os recursos que estão embutidos, mesclados. Eu vou citar rapidamente cada um deles, aí vocês vão entender onde eu quero chegar. O Evangelho de Cristo, primeira coisa que ele destaca é o sangue de Cristo. Alguns param aí, por isso que eu falo tanto de imaturidade. 90% da comunidade chamada cristã no Brasil ou no mundo fala do sangue de Cristo e ponto, parou. Os púlpitos pregam o sangue de Cristo tem poder, até para pregar, para expulsar demônio do sangue de Cristo. Em nenhum lugar na Bíblia manda usar o sangue de Cristo para expulsar demônio. Manda usar a autoridade de Cristo e não o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é para purificar-nos de todo pecado. Mas param aí. Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, e através do sangue você é perdoado. Isso é uma grande verdade, mas não é para parar aí. Se você parar aí, você vira, quando muito, um cristão da cidade de Corinto. Eles conheciam esse sangue. Só que o Evangelho vai mais longe. O sangue é para nos purificar de todo pecado. Observe que pecado é algo que você já fez. É algo consumado contra Deus. É algo consumado contra a lei de Deus. Isso é pecado. E o sangue é eficiente para purificar-nos de todo pecado e reconciliar-nos com Deus. Mas a coisa vai além. O Evangelho tem, na pregação de Jesus e dos apóstolos, fala da cruz de Cristo. Fala que o discípulo é alguém que decide negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, não uma vez na vida, outra na morte, mas diariamente. Diariamente. Qual a diferença entre sangue de Cristo e cruz de Cristo? Muito simples. O sangue para tratar de coisas que eu fiz, ou que eu faço, contrárias a Deus. E a cruz é para tratar daquilo que eu sou. Aí está a diferença. Ele quer só purificar-nos do pecado ou quer mudar nosso interior, nossa natureza? Claro, toda árvore boa produz bons frutos. Ele quer nos transformar de árvores ruins, amaldiçoadas, figueira que não dão fruto, em árvore boa, porque se você não for uma árvore boa, seu fruto nunca será bom, por mais que você queira. Um pé de espinheiro não adianta ficar em oração, em jejum, para dar maçã. Não consegue. Aí você é um touro bravio, um miura. Sai doidão na arena procurando o toureiro para matar. Aí ele se converte. Aí ele olha assim para o lado e vê uma vaquinha calma, amamentando o bezerrinho. Ele fala assim: quero ser que nem essa vaca, boazinha, mansa. Não adianta, não é boa intenção. Algo tem que acontecer. Então, o sangue trata daquilo que eu fiz de errado, o pecado. A cruz trata daquilo que eu sou. Por isso que Paulo diz, dia após dia morro. Eu estou crucificado com Cristo. Não dá para seguir a Cristo. Quando eu entendi isso, meus irmãos, eu não me confundi mais. Eu queria ser discípulo de Cristo sem cruz, só com sangue. Sem cruz. Aí um dia eu estou meditando, lá em Porto Alegre. Tinha um monte de seguidores, de discípulos. Eu estou lendo, ele diz, aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Pela primeira vez, eu entendi que eu ou pego a cruz e me torno um seguidor de Jesus, ou ele diz que me rejeita.
Eu não sirvo para ser discípulo. A pergunta que temos que fazer hoje é: você é um discípulo com cruz ou sem cruz? Ah, eu só quero sangue. Então, quando você só quer o sangue, você quer Jesus como teu Salvador e nunca o Jesus como teu Senhor. E o que ele quer ser? Só teu Salvador? O Cordeiro, como mencionou hoje meu irmão querido aí, que lá no céu fala do Cordeiro. Mas Jesus não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. E que é a figura do leão universalmente aceita? É o rei, é o poderoso, rei da selva. Rugido, leão. Todos temem a ele. Ele é tão corajoso que ataca até o animal maior da selva, que é ele ataca um elefante. Já vi ataques de leões, atacando elefante, ataca o rinoceronte, ataca a girafa, que é enorme. Não tem medo de nada. Ele quer comer e ponto final. Então, leão da tribo, o Senhor. Para seguir o Senhor e fazer a vontade dEle, você precisa da cruz, tratar com você dos seus desejos, suas vontades, dos seus apetites. É só cruz. Você quer manifestar a vida de Cristo? Não dá para manifestar a vida de Cristo por querer manifestar. A vida de Cristo só manifesta em cuja carne é mortificada diariamente pela cruz. É quando eu quero fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, Deus diz, never, não, não, não. Desista, isso tem que morrer. Não pensem vocês que o desejo de cheirar a carreirinha, que o pastor lá falou, pode ter. O desejo de ter uma mulher que não seja minha, você vai ter. Só que o que tem que acontecer com esse desejo? Vai morrer. Tem o desejo de viver de uma maneira desonesta, apropriando-se de coisas que não te pertencem, cobiçando. Tem que morrer. Para quê? Para viver para Ele. Cruz. Então não é possível ser seguidor de Jesus sem cruz. Sem não tomar a cruz, não pode ser meu discípulo. Acabou. Então não venha dizer que você é discípulo dele se você se nega a tomar a cruz. Você é um religioso, quando muito. Fiel até. Fariseu. Está presente nos cultos, anda com a Bíblia, debaixo do braço, mas praticar, porque ela vai fazer demandas que você não vai ter coragem de pagar o preço. Não pode ser meu discípulo. Cruz, trata daquilo que eu sou. O Evangelho fala da palavra. Jesus manda ir pregar a palavra. O Evangelho é a palavra pregada. Mas não só a palavra do vinde a mim para eu salvar vocês. É vinde a mim e aprendei de mim. O que quer aprender com ele? É uma das coisas difíceis que eu tive que enfrentar. Ser manso. Se tem uma coisa que na minha natureza não é manso. Eu gosto de lutar, combater. Ele disse, menos. Fica quieto. Semana passada, meu vizinho me ofendeu. Me xingou de tudo quanto é nome. Me chamou para briga. Lá dentro, falava, vai lá. Eu ia lá e ia silenciar ele. Pode estar certo disso. Ou ele ia me dar um tiro. O que Jesus falou para mim? A hora que eu tinha que morrer. Cala a boca, fica quieto. Leva o desaforo. Porque ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Olha a palavra aí. E quando ameaçado, não fazia ameaça, mas entregava-se para aquele que julga retamente. O que eu fiz? Entrei dentro de casa. Por dentro estava fervendo, com os insultos. Sentei com a minha esposa. Falei que era um ataque do diabo, e era mesmo. Eu estava voltando do batismo do
querido irmão Roberto Jefferson. E o diabo estava me esperando para me atacar. E me atacou feio. Discerni que era um ataque do maligno. Não é contra carne e sangue que eu estou lutando. Sentei na cama junto com a minha esposa e oramos. Senhor, entregamos em tuas mãos. Julgue a nossa causa. Eu não vou fazer nada. Acabou. É fácil fazer isso? Algo aqui dentro tem que morrer. Bastava eu descer lá, o camarada é tão covarde que ficou na sombra. Tem uma luz forte, ele não ficou na luz, ficou nas trevas. É das trevas. E xingava, e mandava eu ir lá. E se eu fosse lá, é o que ele queria, confusão. Eu não fui. Passei para ele o quê? Que eu sou o quê? Covarde, medroso. Se tem uma coisa que eu não sou, é covarde e medroso. Mas deixa ele pensar o que ele quiser. Eu não vou entrar no esquema dele. Me livrei, venci. Venci com o Espírito de Cristo. Entregava-se para aquele que julga retamente, a saber, Deus Pai. Ele julgará a minha causa. Assim, melhor ele enfrentar meu inimigo do que eu mesmo enfrentar. Fantástico isso. Se nós aprendemos a fazer isso, vocês vão ver quanta gente vai ser julgada por ele. Porque o Deus disse, a mim pertence a vingança. Eu a retribuirei. Você quer que Deus te vingue? Então entrega na mão dele. Mas você tem que sair fora. Não vai fazer vingança com a sua mão. Sai fora. E ao sair fora, tenho pena de quem fica na frente. Se Deus é por nós, mas para ele ficar como seu aliado, você tem que alinhar com ele. Você tem que ter o espírito do filho dele. Manso, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A palavra dele deve ser norte e bússola para nós. A palavra não é para conhecer a vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Sem o Espírito de Cristo, Paulo escreveu nos Romanos capítulo 8, aqueles que são dele têm o Espírito dele. E se vós não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não é dizer que você conhece Jesus, é ter dentro de você o Espírito de Cristo. E se você tem o Espírito de Cristo, você tem que ter o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo. Quem me segue não andará em trevas. Tem que seguir que Cristo, para você não estar em trevas. Se você não está seguindo a Cristo, você está em trevas. Andai na luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho da luz. O reino da luz, seu Filho amado. Ele já nos transportou. Então é para você ficar lá e andar lá na luz. Mas você tem possibilidade de voltar para as trevas? Tem. Vive a tua vida. Você pode sair da luz e ficar para as trevas. Agora, quando você vai para as trevas, você está arrumando uma encrenca sem tamanho. Quem é o príncipe da potestade? O príncipe das trevas, Satanás. Você saindo da luz e vindo para as trevas, você coloca automaticamente sob o jugo de Satanás e seus dominadores desse mundo tenebroso. Então, andar na luz, automaticamente eu coloco sob o governo de Cristo. E aqui o diabo não entra, aqui ele não me ataca, não pode fazer mal nenhum. Porque eu estou na luz. A luz é a minha proteção. Então manda não só eu andar na luz, mas de ser luz nas trevas. O mundo carece de homens e mulheres cheios de luz, que transmitam vida. E isso é possível quando você é cheio da palavra e cheio do Espírito Santo. Para terminar, nós temos os ministérios chaves de Efésios 4. São homens levantados por Deus para nos equipar, para nos preparar, para crescer e sermos úteis no reino de Deus. Não vou delongar nisso. E Deus dispõe, aí, em sétimo lugar, de recursos, eu chamo aqui de recursos adicionais. São muitos.
Ele vai usar tribulação, vai usar provação, vai usar disciplina, seja em caráter pessoal, como disciplina da igreja, vai usar tentação, vai usar colheita, como meios para tratar conosco. São os recursos adicionais. Está em tribulação? Veja a mão de Deus nisso. Está em provação? Veja a mão de Deus nisso. Está doente? Débil? Veja a mão de Deus. A doença não vem de Deus, guarde bem isso. Mas vem do inimigo. Lembra da história do Jó? Ficou com o corpo todo em chaga. Quem é? Deus que era culpado? Não, Deus permitiu. Se quer culpar Deus por ele ter permitido, tudo bem. Mas Deus permitiu, mas o diabo é que o feriu. O diabo é que matou os filhos dele, matou todos. Veio um vendaval provocado pelo diabo e caiu a casa inteira na cabeça dos filhos dele. Morreram todos na hora, soterrados. Terrível. Os bens dele foram roubados. Quem eram esses saqueadores? Movidos pelo diabo. Todo dom perfeito descende do Pai das luzes. E tudo que é mal, iníquo, vem do abismo, das profundezas. Simples. É mal, veio do diabo. É bem, veio de Deus. Quer receber os bens? Então seja amigo de Deus. Agora você vive longe de Deus e quer a bênção de Deus. Não é bem assim. Vocês podem observar que os ímpios morrem cedo. Se você quer longevidade, você tem que ser amigo de Deus. Ele diz isso. Porque a alma dele se apegou a mim com amor, eu o encherei de longevidade. Não importa que doença você tenha. Ele vai te livrar. Porque ele vai te curar. Vai te preservar a sua vida. A Beth tinha uma tia, irmã da mãe dela, solteira, que ela foi no médico com uns 50 anos de idade, penso eu, ou até menos, num cardiologista. O cardiologista examinou, chama a mãe dela, da Beth à parte, que era mais velha, e diz, olha, sua irmã está com o coração muito fragilizado, está por um fio, a qualquer momento esse fio vai rebentar e ela vai morrer. Então a dona Ruth levou sua irmã, todo cuidado. 10 anos depois se passaram, ela continuava, não só continuava viva, mas cheia de vigor e com vontade de viver. E o cardiologista que falou que ela ia morrer, morreu do coração. Morreu. Cardiologista. 60 anos de idade. Ela viveu 60, 70, 80, 94 anos. Eu fui visitá-la. Ela alegre, faceira, fazendo o tricôzinho dela, crochê. E dizia, eu tenho prazer em viver. Vida por um fio. Mas quem segura esse fio? Pode ser um fiozinho, sim, mas um fio de aço, um fio inquebrantável. Quer ter longevidade? Seja amigo de Deus. Faça o que lhe é agradável, ao ponto de ele dizer, este é meu amigo, eu o livrarei. Amém? Saul morreu cedo, não era amigo de Deus. Abraão, que Deus chama de amigo, viveu 176 anos. Numa época, é importante dizer, teve homens que anteriores a ele, gerações, viveram mais. Mas nessa época que ele morreu com 176, sabe qual era o limite de idade? Não era nem 70 e 80, como diz Davi, era 120 anos. Ele viveu 176, 56 a mais. O limite agora que nós estamos é 70 a 80. Passar disso é canseiro e enfado. Mas se Deus quer que você vá a 100, 110, 120, ele fará.
Quando ele fala de longevidade, você tem que passar da marca natural da média de todo mundo. A média no Brasil agora é alta. Me parece que a expectância de vida é 73 anos. Eu já estou no lucro. Já estou com 76. E vou além. Vou além. Por que eu vou além? Porque, em primeiro lugar, eu me considero amigo de Deus. É claro que ele é muito mais meu amigo do que eu amigo dele. Eu gostaria de ser mais amigo de Deus. Gostaria de gozar mais da sua confiança. Mas para que ele tenha confiança em mim, ele tem que tratar com o meu caráter. Eu tenho que ser um homem manso e humilde, que seja útil para ele, para realizar a sua obra. Amém? Ele nos chama para ser santo, para andar na luz, para não pagar mal com mal, para despojar do velho homem, mortificar a carne, praticar as obras que ele preparou de antemão, não viver para mim mesmo, mas viver para o bem dos outros. Tudo isso eu não posso fazer sem a ajuda dele. Ele não manda só eu fazer. Ele fala, eu serei contigo. Sem mim, nada podeis fazer. Então eu tenho que aprender a depender dele. Tenho que aprender a me curvar diante da sua soberania. E ele está comigo. Porque eu ajo dessa maneira. Não importa quem você foi, nem o que você é. Ele tem o poder de transformar você numa nova criatura. Útil nas mãos dele. Lembre-se disso. E viver para o seu inteiro agrado. Que sejamos esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que Deus quer contar com você. Ele precisa de nós nesse mundo. Ele quer que eu seja luz do mundo, quer que eu seja sal da terra, que eu abra a minha boca e libere a palavra de Cristo, que eu abra a minha boca e libere o Espírito de Cristo. Que eu faça obras que toquem nas pessoas ao ponto de reconhecer que Deus é meu Deus, que Deus está comigo, onde quer que eu vá. Ser forte, diz para Josué, e corajoso, eu estarei contigo por onde quer que andares. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, vai em frente, ser corajoso. Você vai enfrentar inimigos maiores e mais fortes que você, mas eu vou te dar vitória, Josué, porque eu estou com você. Inimigos vão vir, mas nós podemos vencer um por um, porque o Senhor está comigo. Amém? Deus nos conforte, nos console. Ele quer que sejamos uma igreja poderosa. Não que tenha um homem, uma mulher madura, um homem, uma mulher espiritual, um homem, uma mulher cheio dos dons. Não, não, não. Ele quer a igreja toda. Ele quer que sejamos perfeitos. Quer que nós sejamos todos maduros, todos espirituais. Para assim nós sermos um marco nos nossos dias, nessa cidade ou onde quer que andamos. Vamos orar. Senhor, te louvamos por esses momentos juntos e pedimos que a tua palavra que foi pregada nessa manhã seja algo real na vida dos meus irmãos. Que eles guardem essa palavra e vivam essa palavra, em nome de Jesus. Porque nós não queremos ser e continuar crianças, continuar somente satisfeitos com o dom de línguas, mas que cresçamos. Se temos língua, queremos o dom de curar. Há muitos enfermos entre nós, precisamos de homens e mulheres cheios do poder de Deus para curar os enfermos. Que capacita-nos para tal. Desafia, Senhor, nosso coração, desafia a nossa fé e capacita, porque sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Tu és o grande eu sou. Bendito seja o Teu nome. Amém.